Olá, muito obrigado a você que acompanha o canal. Eu agradeço muito pela sua presença e participação nesse canal, neste vídeo, tá? E o nosso assunto de hoje é o seguinte, gente. Quando Israel reconhecerá Jesus como o Messias? Existem profecias que tratam desse assunto. Será se há essa possibilidade? Será se isso vai acontecer algum dia? Israel, em algum momento, reconhecerá Jesus como o Messias? Será se esse tabu vai ser quebrado? Porque hoje a gente sabe que não tem a mínima chance, né? Já são mais de 2000 anos e até hoje Israel não vê Jesus com a mínima possibilidade de ser o Mashiach, né? O Salvador, o enviado para a redenção de Israel e do mundo. Mas existem profecias e nós vamos ver um pouco sobre esse assunto tão interessante. Então, gente, começando aqui em Lucas, capítulo 13, e o verso 34 diz o seguinte: Jesus, antes da sua morte, antes da sua crucificação, ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Por isso eu vos digo, a vossa casa ficará deserta. Em verdade eu digo que não me vereis mais, até o tempo em que venhas a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus, ele faz uma profecia sobre a diáspora, né, que a terra ficaria deserta, que a casa ficaria deserta, que o povo judeu, o povo de Israel seriam espalhados entre as nações e que não veriam mais ele, até o tempo em que vocês vêm a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, abre-se parênteses, Israel não ficará sem reconhecer Jesus como o Mashiach para sempre, até o tempo em que vocês venham a dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas quando isso acontecerá, gente? Já são mais de 2000 anos e o povo de Israel ainda continua sem a mínima chance de acreditar e entender que Jesus é o Mashiach. Exatamente porque é profético, gente. Tem o tempo certo para acontecer e eu acredito que nós estamos indo nessa caminhada aí para o tempo certo, né? Então nós vamos para Oséias, capítulo 5, tá, gente? Capítulo 5, o verso 14 em diante. Olha só, para complementar o que nós vimos agora em Lucas. Porque para Efraim, ou a casa de Israel, serei como um leão, ou um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo despedaçarei e irei-me embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Capítulo 6, verso 1 em diante, continuando. Diz o profeta, vinde e tornamos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, ele sarará. Ele fez a ferida, ele ligará. Depois de 2 dias, gente, isso aqui é interessante, depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele para sempre. Tá? Então, gente, olha só. Aqui o profeta começa profetizando exatamente o seguinte: para Efraim serei como um leão, para a casa de Israel como um leão, como um leãozinho para a casa de Judá. Eu irei, despedaçarei, depois voltarei para o meu lugar e arrebatá-los-ei, e não há quem livre da minha mão. Então, aqui está dizendo que ele viria como um leão, a gente sabe quem é o leão da tribo de Judá. Ele seria um leão para a casa de Israel, um leãozinho para a casa de Judá,
né? Despedaçarei, é aquilo que está lá em Lucas, quando diz que Israel seria levado cativo entre as nações e a vossa casa ficaria deserta. Israel seria desmantelado, né? E não há quem livre da minha mão. Aí continua aqui no capítulo 6, verso 1 em diante, do mesmo profeta Oséias. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, ele ligará. Ele fez a ferida e ele sarará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele para sempre. Depois de 2 dias, agora vinde e tornaremos para o Senhor, porque ele fez a ferida, ele ligará. Ele fez a quebradura, ele mesmo sarará. Depois de 2 dias, depois de 2000 anos, isso aqui são dias proféticos, aquilo que Pedro fala, e também o Salmo, né, que um dia para o Senhor equivale a 1000 anos. Então, o profeta está falando aqui, depois de 2 dias, ele nos revigorará. Ao terceiro dia, no início do terceiro dia, ao terceiro dia, nos levantará e viveremos para sempre. É o que Jesus fala lá em Lucas e também em Mateus, capítulo 23, que Jerusalém seria destruída, que o templo seria destruído, que eles seriam dispersos entre as nações, mas não eternamente, até o tempo em que todos eles venham a reconhecer Jesus como Messias. E a hora está chegando, porque o profeta diz que depois de 2 dias, já se passaram 2000 anos, já entramos no terceiro milênio, e ele diz, vinde e tornaremos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, ele sarará, ele fez a ferida, ele mesmo ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nós ressuscitaremos e viveremos com ele para sempre. E nós já estamos dentro desse terceiro dia. Depois dos 2 dias, nós já estamos dentro desse terceiro dia. E está chegando a hora de se cumprir essa profecia de Lucas, capítulo 13, de Mateus, capítulo 23, e agora do profeta Oséias, capítulo 5, 14 em diante, e também o capítulo 6, verso 1 e 2. E aí, gente, o verso 15 do capítulo 5 de Oséias diz o seguinte: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam os culpados. É o que Jesus fez. Ele veio e voltou para o seu lugar, até que reconheçam os culpados. Sim, mas quando ele vai voltar? Aí o texto continua. Estando eles angustiados e em aflição, me buscarão. É aquilo que Jesus fala lá em Mateus 13, ou melhor, em Lucas 13, e também lá em Mateus 23, né? Quando ele diz o seguinte, que vocês serão espalhados entre as nações e não me verão mais até o tempo em que vocês vão dizer, vão clamar, venha Messias, venha Mashiach, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, vai ser um tempo de angústia, né? Até o tempo em que eles vão dizer, nós precisamos, queremos o Mashiach, Israel será destruído, Israel será eliminado, os inimigos estão todos contra nós, cadê o Mashiach, cadê a salvação? Estando eles angustiados, me buscarão. Então, nesse momento aqui, nesse cerco total contra Israel, Israel já tendo perdido todas as suas forças, todas as condições de lutar, Israel já não tendo mais nenhuma defesa, aí sim, deixarão de confiar nas suas armas, deixarão de confiar em todo o seu planejamento militar para confiar plenamente em Deus, porque Israel não será salvo pelas armas. Israel não ficou para ser salvo pelas armas, nem o domo de ferro, nem os aviões mais sofisticados que Israel tem, os caças mais sofisticados, as bombas inteligentes. Israel não ficou para ser salvo por bomba, Israel ficou para ser salvo por Deus, mas é preciso vir esse tempo de angústia, de aflição, para que eles busquem de coração, e aí sim, Jesus se manifestará e eles entenderão que aquele que veio há 2000 anos atrás e eles não reconheceram de fato era o Mashiach. Aí em Zacarias capítulo
12 diz o seguinte, né? E eles olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão amargamente como se chora por um primogênito. Então Israel, naquela hora ali, a ficha vai cair e ele vai olhar e dizer, realmente é o Machia, era o Machia, mas era profético também, gente. Isaías também já tinha profetizado que não era aquele o momento para que todo Israel reconhecesse Jesus, né? Há 2000 anos atrás, teria aí um plano profético também para que as outras nações pudessem também participar do reino. Então, é claro que a primeira vinda já foi profetizado. Israel, na sua totalidade, não reconheceria Jesus como o Machia, exatamente para a segunda vinda, para que Deus seja revelado diante de todas as nações nesse grande cerco contra Israel, que é o Armagedon do Apocalipse 16, ou Gog e Magog, lá de Ezequiel 38, 39 e muitas outras passagens, né? Onde Deus será santificado mediante de todas as nações da terra pela presença do seu Filho, onde Israel ali reconhecerá como o Machia.